Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e estamos aqui para mais um pós-jogo e mais 3 pontos da conta do Coringão, hein? Aqueles 3 pontos meio culposos, né? Quando não se tem a intenção de conquistá-los, né? Porque o jogo do Corinthians foi bem ruim, mas, né? 3 pontos importantíssimos que nos colocam na parte superior da tabela. Estamos a 1 ponto nesse momento do líder, que é o nosso maior rival. Mas antes da gente falar de tudo o que aconteceu nesse jogo lá na Liga Arena, ou para os mais íntimos, a Arena da Baixada, eu peço encarecidamente a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que curtam esse vídeo, que também vocês possam compartilhar e hypar esse vídeo, para dessa forma a nossa comunidade aumentar cada vez mais. E é claro que caso você não tenha tempo para ficar vendo os pós-jogos de mais de meia hora, caso você queira as notícias do Coringão 100% de forma prática e rápida, que você acompanhe o Loucos por Ti Underline 2012 lá nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo nesse momento, porque lá tem as informações diárias do Timão, 100% atualizadinho, para vocês que não têm tempo, né, para vocês que só vê e procuram notícias do Corinthians, né, consomem informações sobre o Corinthians no horário do almoço do trabalho, ou de madrugada antes de dormir, tem que acordar cedo no dia seguinte, segue a gente lá, porque dessa forma você vai ficar assim, ó, tinindo, vai poder discutir sobre Coringão aí com a sua família, com seus amigos, no final de semana tomando aquela cervejinha. Tranquilo, galera? Então, só agradece a todos vocês, inclusive o nosso TikTok tá indo muito bem, eu fico muito feliz com todo esse apoio, né? Faltou aqui a palavra, mas esse apoio, porque é um sonho, né? Comunicar sobre futebol e principalmente sobre o clube que eu amo, o clube que eu nasci amando, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Agora vamos claramente para o que realmente interessa. Chega de merchans, chega de pedidos. Vamos falar de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, ou melhor, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, jogo lá na Arena da Baixada, em Coritiba, e que teve o Corinthians indo para campo com a escalação de Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, e Matheus Bidu na esquerda. O meio de campo com Ranielli, Charles, Matheus Pereira e Garro, e ali no ataque, né, Memphis Depay e Vitinho, ou seja, uma escalação não tão modificada da última partida, né? A gente teve, óbvio, a troca do sistema defensivo, né? Teve o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, que são os titulares efetivos hoje da posição, voltando a fazer dupla de zaga, inclusive foram muito bem no jogo. E, é claro, a ausência do Yuri Alberto, que todo mundo já sabe, está lesionado, uma lesão de grau 2 na coxa, inclusive pediu, né, para a equipe médica do Corinthians para treinar 3 vezes por semana, né, para voltar o mais rápido possível e estar apto aí para os mata-matas do Paulistão e tudo mais, né, os confrontos que vem pela frente, claramente também pensando em Libertadores, que não está tão longe assim, né? Libertadores já está dando uma luzinha alta aqui na nossa traseira, beleza? Mas, pensando nessa escalação, cara, não acho uma escalação ruim. Acho que com o Corinthians tem hoje, tem algumas peças que eu trocaria, né? O Charles não seria titular para mim, mas tudo bem, poupar o André, porque voltou de lesão, já teve que jogar o jogo passado. Agora, ia jogar de novo? Não, faz sentido poupar. O Charles também não tinha ido mal contra o São Bernardo. Eu talvez optaria pelo Alan, para dar mais qualidade na saída de bola, e isso faltou muito para o Corinthians. Eu já vou chegar nesse ponto também, em todo o jogo, tá? Não foi só com o Charles em campo, até quando o Alan entrou, faltou muito para o Corinthians, mas a gente vai falar disso. Da escalação, eu acho que eu só trocaria o Charles pelo Alan mesmo. De resto, é o que temos, é o que melhor pode ser entregue a campo nesse momento atual, já que não temos Bidon, o Carrilho para mim hoje não é titular desse time, o André, como eu disse, está tendo essa mescla de minutos por conta de ter voltado de lesão e tudo mais, não tem Yuri Alberto, então é o que temos, é essa escalação que o Coringão mandou a campo. E o jogo, iniciando, é claro, pela primeira etapa foi muito complicado. Foi, para mim, o pior jogo do Corinthians no ano. O Corinthians fez um jogo horripilante, ali, acho que pior, tá? Pior do que o clássico contra o São Paulo. Foi um jogo muito ruim. Fazia alguns jogos que eu não vi o Corinthians jogar mal. E eu falei isso no último vídeo, né? Tava uma sequência de jogos sem o Corinthians jogar mal. Chegou a hora. Chegou a hora de jogar mal, né? Uma partida muito abaixo. O time foi
extremamente mal na saída de bola. Normalmente é o Corinthians que pressiona o adversário, mas hoje quem foi pressionado foi o Corinthians. Creio eu que surpreendeu, né, a atitude do Atlético Paranaense na partida. Pegou o Dorival Júnior de surpresa, porque o Odair Hellmann costuma ser esse treinador mais defensivo, mais conservador, o time costuma jogar mais em contra-ataque, porém o jogo inteiro foi o Atlético em cima e o Corinthians errando, e o Corinthians errando, e o Corinthians errando. Nesse primeiro tempo, só o Viveiros, eu acho que perdeu umas 3 chances cara a cara. Teve uma no inicinho do jogo, que eu acho que ele deu uma caneta, não sei se foi no Gabriel Paulista, no Gustavo Henrique, ele chega e chuta pra fora. Aí teve um outro lance que foi, eles apertaram a saída de bola, o Matheus Bidu deu um passo horroroso pelo meio, a bola chegou pra ele cara a cara com o Hugo, ele chutou pra fora. Só ele perdeu umas 3 chances no primeiro tempo. O Julimar teve a chance do pênalti, um pênalti muito bem marcado, tá? O Bidu acaba acertando o primeiro bote na bola, mas o segundo só na perna do Viveiros, tá? Um lance meio uma pataquada, né? Porque parece que toda rodada o Corinthians faz uma pataquada e comete pênalti. Foi assim contra o Bahia, né? Cometeu um pênalti numa pataquada gigante do Gustavo Henrique com o Hugo Souza. Aí, na segunda rodada, o Gustavo Henrique cometeu a pataquada de botar a mão na bola. E hoje, de novo, ali um lance que o Gabriel Paulista rouba a bola, o Gustavo Henrique se perde, o Matheus Bidu chega, dá o primeiro bote na bola, ele dá outro bote, pega só a perna do Viveiros e o pênalti foi bem marcado. O Julimar na bola, os caras perdem o pênalti. Não foi o Hugo que defendeu, os caras chutaram a bola pra fora. Julimar perdeu a chance de abrir o placar. E o Corinthians sendo amassado, não conseguindo criar nada. O Garro começou a descer para tentar ajudar o Matheus Pereira na saída. Porque só o Matheus Pereira ali para ajudar, o Ranieri vira um terceiro zagueiro. O Bidu abre na esquerda. Aquela padrão saída do Corinthians, nossa, muito bem marcado. O Odair Hellmann parecia ter estudado completamente o Corinthians e o Corinthians não conseguia sair de jeito nenhum. O Matheus Pereira levantava a cabeça, tinha que voltar para trás. Vários lances, o Corinthians recuou pro Hugo Souza dar chutão, velho. Pressionado. Porque, assim, muito bem encaixado o Atlético e o Corinthians, velho. Um terror. Um terror, como eu disse. O Bidu errou, o Hugo errou, deu bola, às vezes, no meio de campo para os caras armar um contra-ataque. O Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, todo mundo errou na série de bola. O Bidu e o Mateuzinho, todo mundo. Não deu, assim, pra ninguém uma boa saída de bola hoje. Ninguém. Foi todo mundo muito mal. Muito mal. A pressão do Atlético foi muito bem encaixada. É o que eu disse. Os jogadores, não que eles tenham feito uma partida horrorosa, mas o outro time foi muito melhor. Foi muito superior nessa pressão e dificultou muito a saída. Inclusive, esse jogo ele me lembrou muito aquela derrota para o Santos na Vila ano passado por 3-1, onde o Corinthians não conseguia ter saída de bola. O Santos massacrou o Corinthians, abriu 3-0 no jogo e hoje o Atlético só não fez gols mesmo porque os caras perderam. Os caras perderam pênalti, eles, como eu disse, perderam assim, milhares de oportunidades, não só no primeiro, como também no segundo tempo. A gente só saiu com resultado positivo hoje porque o time do Atlético é um time de Série B. Ainda é um time de nível Série B. Porque se fosse um time com um pouquinho mais de qualidade, o Corinthians poderia hoje ter tomado uma goleada. E eu tenho que ser realista com o torcedor. A vitória ela foi gigantesca. Os 3 pontos foram conquistados na marra. Porque em quesito de atuação, um terror. Tá? Um terror, principalmente nesse quesito de saída de bola. E dessa forma foi criando as chances. E a chance do gol do Corinthians surge numa genialidade de Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro dá um lindo drible no meio de campo, uma bola que vem meio mascada para ele, ele consegue escapar do marcador de forma brilhante. Se não me engano, né? Se não me engano, a bola fica na esquerda com o Vitinho, aí a bola meio que sobra pro Garro na entrada da área, tá? E o Garro faz um golaço, né? Lembrando os tempos de Garro 2024, daquele Garro Prime, que não tem medo de chutar, que viu o espaço, viu a brecha, não precisou nem dominar. Porrada de 3 dedos de pé esquerdo, um golaço do Rodrigo Garro. Um senhor gol de Rodrigo Garro para abrir 1-0. E aí, quando você imaginava, nossa, abrir 1-0, o Atlético vai baixar um pouquinho né, a ansiedade, essa pressão, e a gente vai conseguir ter um pouco mais a posse, não, mano. O Atlético continuou pressionando e o primeiro tempo foi inteiro assim. Tá? O primeiro tempo foi inteiro assim. As jogadas do Corinthians morrendo no Memphis, morrendo no Vitinho. Os dois foram muito mal na partida de hoje. Os escapes do Corinthians eram pouquíssimos, até porque o Bidu e o Mateuzinho não conseguiam dar essa amplitude pelas laterais. Não conseguiam fazer ultrapassagem. E o Memphis e o Vitinho estavam perdendo todas as bolas para os zagueiros. Então estava muito complicado o jogo, muito amarrado, e o Garro conseguiu desatar esse nó. Inclusive, né, um gol que muito emblemático. Hoje, 19 de fevereiro, seria aniversário de 72 anos
do nosso querido, né, mas já falecido, infelizmente, Dr. Sócrates, né? Hoje ele completaria 72 anos, né? Um ídolo gigante da história do Corinthians, não só dentro do campo, como também fora, muito importante para a nossa história. Com certeza um dos maiores ídolos desse clube, que vestia a camisa 8, e no dia que ele completaria mais um ano de vida, Rodrigo Garro, atual 8 do time, decidiu um jogo muito complicado, fora de casa, conquistou 3 pontos importantíssimos na tabela. Então foi muito emblemático. O Garro, no momento que ele está voltando a crescer de nível, já tinha feito um bom jogo contra o São Bernardo, muito participativo e tal. Hoje também foi um dos mais participativos, para mim foi um dos únicos do Corinthians que jogou bem mesmo hoje. Tá? Não só pelo gol, mas pela partida em si, ajudou. Nos momentos que o Corinthians conseguia escapar, como eu disse, foram com o Garro. Então, num dia tão emblemático, que seria o dia do maior camisa 8 que esse clube já teve, sei que tem muitos aí, né? Paulinho, Renato Augusto, entre outros que passaram pelo clube durante esse tempo sem Sócrates, né? Não só depois que ele faleceu, mas também antes, com ele vivo. Né? Para mim, ele vai muito dificilmente ser ultrapassado como o maior camisa 8. E o Garro, hoje, com a camisa 8, resolveu, então é muito emblemático essa vitória do Corinthians hoje, com um gol do Garro no dia que o nosso maior camisa 8, né, conquistou, iria, né, na verdade, iria conquistar os 72 anos, né, fazer 72 anos. Então, sobre o primeiro tempo, é isso. No segundo tempo, falei, meu Deus, o Dorival, ele tem... Não, na verdade, calma. Vou dar sequência. O Dorival tem que mudar. O Dorival tem que mexer, o Dorival tem que fazer alguma coisa. Mas antes da gente ir para o segundo tempo, tinha me esquecido aqui, tinha perdido um pouco esse fio da meada. Arbitragem. Cara, um terror. O árbitro, desde o primeiro tempo, perdidinho. Ele só acertou no pênalti dos caras. De resto, ele não acertou em nada no jogo. Horroroso. Marcando uma faltinha besta aqui e um contato violento, nada a marcar. Horrorosa a arbitragem. Não só no primeiro tempo, como no segundo tempo. Eu normalmente falo de arbitragem após o fim do pós-jogo, mas hoje por que eu trouxe para o meio? Porque teve 2 lances no primeiro tempo, para mim, passíveis de cartão vermelho. O segundo, que foi o lance do Viveiros, que o Gustavo Henrique até surtou com ele, para mim tem um contato ali para cartão vermelho, mas é menos do que o primeiro. Se eles não dessem vermelho pro Viveiros, eu até aceitaria. Agora, pro Teran, o que ele fez com o Memphis, ainda ali perto do começo do jogo, acho que estava 0-0 ainda. Cara, aquilo ali é muito desleal. É uma entrada de cima para baixo, só na canela, para cima ali da região do tornozelo, uma entrada anormal, fora da casinha. E o VAR não chamou, o árbitro nem amarelo deu pro zagueiro. Inacreditável, tá? Assim, um terror a arbitragem do senhor. Deixa eu até confirmar o nome dele aqui. Tem que confirmar, né? Tem que citá-lo aqui. O senhor Não, mas aí tá. Pereira de Lima, né? Mas eu acho que é Rodrigo o nome dele, né? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu confirmar aqui, porque os caras conseguiram a proeza de deixar o nome do árbitro abreviado, cara. Eu vou te contar, os caras não fazem nada pra facilitar a nossa vida, né? Os caras não fazem nada pra facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do campeão, cara. Um árbitro horroroso. Os caras botaram pra apitar um jogo hoje. Acho que eu vou pelo outro aplicativo aqui, que eu acho que ficou um pouco mais fácil. Desculpa a demora, viu, galera? Desculpa a demora aqui, mas é que eu achei que no primeiro aplicativo que eu uso aqui normalmente para os vídeos, já teria o nome dele inteiro, porque eu quero só o nome dele inteiro. E vocês guardarem, ficarem espertos, né? Se vocês forem torcedores de outro time, e até nós mesmos, corintianos, para guardar bem, né, essa citação. Obviamente que pelo rosto, todo mundo já guardou quem ele é, né? O péssimo árbitro que é. Inclusive, se não me engano, ele foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão passado, tá? Para você ver o nível dos nossos árbitros. O senhor Rodrigo José Pereira de Lima, horroroso, péssimo dentro do seu serviço. Não sei como homem, não sei em questão de caráter, mas como árbitro é horrível. Horrível, tá? Parando o jogo toda hora, uns contatos violentos, nem cartão dava. Sem noção, no primeiro tempo, ele distribuiu, vou contar aqui, 4 cartões amarelos, todos por reclamação. Nenhum por falta, todos por reclamação. O Bidu, depois do pênalti, reclamou, tomou amarelo. Mateuzinho, ainda antes da cobrança do pênalti, reclamou, tomou amarelo. Aí o Viveiros, ele toma amarelo por conta da falta. Isso foi por conta da falta. Tinha esquecido. Então, 3 dos 4 foram por reclamação.
Aí, por conta da falta, eu não sei o que o Santos veio reclamar lá do gol, tomou amarelo também. Então, assim, uma, uma penca de cartões distribuídos sem nexo algum. E no segundo tempo, ele deixa claro que ele tá perdido. Tem um lance de contato, uma bola aérea que vem, o Gabriel Paulista divide e sobra um cotovelo no Viveiros. Obviamente que sem intenção de agredir ou algo desse tipo, tá? Sem ampliação de espaço, sem mudança de adição de movimento, né? Que os árbitros costumam chamar. E o árbitro ele dá cartão pro Gustavo Henrique. Pra você como ele tava perdido, ele nem viu quem fez a falta. Aí o Gustavo Henrique fala, professor, mas eu nem tava no lance. O Gabriel Paulista teve que vir. Fala, professor, não foi ele, fui eu. Ele troca os cartões ali pra você ver. Ele estava completamente perdido o jogo todo. E o VAR não ajudou ele em nada. Porque, pra mim, o Teran, zagueiro do Atlético Paranaense, que passou o jogo sem levar amarelo, deveria ter levado um cartão vermelho no primeiro tempo. Na minha visão, é para cartão vermelho a entrada dele em cima do Memphis. Você pode dizer que eu sou pista, você pode achar que não, mas para mim é para vermelho. A do Viveiros, nem tanto. Já a do Teran é. E sendo bem sincero, ele saiu do jogo sem amarelo, que para mim é inacreditável. Já que não deu vermelho, pelo menos o amarelo tinha que dar. Mas nada, né? Outro que bateu também o jogo inteiro foi o Luiz Gustavo. E o árbitro, ó, vendadinho, tapado, tá tapado os olhos do árbitro. Né? Bateu o jogo inteiro, foi tomar cartão, nem tomou cartão. Achei que ele tinha tomado cartão, ele matou um contra-ataque no final do jogo do Guinegão, cara. Sabe? E ele não deu cartão, velho. Não deu cartão, o cara matou um contra-ataque no segundo tempo. O Corinthians jogando só no contra-ataque. E não teve cartão. O João Cruz precisou quase arrancar fora a perna do Matheus Bidu para tomar amarelo. Tinha acabado de entrar uma bola assim na região ali do escanteio defensivo do Corinthians. Ele levantou o Bidu, não foi para vermelho nem nada, porque não foi pegou perna com perna, mas assim, no meio do Bidu, para ele dar amarelo. Senão nem amarelo tinha sido. E o Hugo Souza tomou amarelo por cera, segundo ele. Né? O Hugo Souza caiu sentindo dores, inclusive o Hugo nem cobrou os últimos tiros de metas da partida, isso pode ser algo preocupante, sentindo alguma lesão. E aí o árbitro disse que ele não estava sentindo nada e que ele tinha que tomar amarelo porque estava fazendo cera. Ou seja, deu um cartão amarelo por achismo. Qual aquela vez, acho que foi o Klaus, né? Acabou expulsando o Léo Jardim com o segundo cartão amarelo, porque o cara estava fingindo que estava lesionado. Isso não existe, gente. Você não é médico para dizer se o cara está fingindo ou não. Eu sei, a maioria dos goleiros fazem isso de sacanagem. Mas creio eu que o Hugo não fez, tá? É porque nem os tiros de meta mais ele cobrou no fim do jogo. Então, assim, uma pataquada tremenda. Assim, uma decisão ruim atrás da outra. Então, eu não poderia deixar escapar. Agora, voltando, né, para sim não perder o fio da meada, vamos falar do segundo tempo. O segundo tempo não mudou nada, tá? Como eu disse antes da gente ir para o assunto da arbitragem, para mim o Dorival tinha que mexer. A principal saída era do Vitinho, que fazia um jogo horroroso. Toda jogada que ia nele morria, sim, morria. Ele não mudou, não trocou. Para mim tinha que ali entrar Kaique ou Dieguinho para esse ponta de escape, porque era claro que o jogo ficaria nesse pressiona e perde do Atlético Paranaense, né? E o Corinthians se defendendo. Claramente, ficou claro. Se o Atlético Paranaense não mudasse a sua forma de jogar, o Corinthians teria que jogar nos contra-ataques. O Vitinho e o Memphis não estavam conseguindo puxar contra-ataque nenhum. Então, eu trocaria os dois. Não colocaria o Guinegão, porque eu acho que o Guinegão tem outras características. Colocaria Dieguinho e Kaique. São caras que correm, correria e tal, puxam contra-ataque em velocidade e poderiam assustar mais os jogadores do sistema defensivo do Atlético, que estavam muito livres também para jogar. Poderiam subir uma pressão e tudo mais. Tudo bem, não queria colocar o Kaique e o Dieguinho. Colocasse o Guinegão e o Dieguinho, ou o Guinegão e o Kaique, é para dar mais mobilidade. Porque o Memphis e o Vitinho fizeram um jogo assim, tenebroso hoje, lá na Arena da Baixada. Tá um jogo terrível. E o segundo tempo foi mais do mesmo, tá? Atlético. Nesse segundo tempo foi até pior, né? Porque o Corinthians nem no alvo chutou. O Corinthians nem no gol conseguiu chutar. No primeiro tempo ele conseguiu, né? Achar o seu gol. Né, e ter 3 finalizações. No segundo tempo ele conseguiu um chute e nem sequer no gol acertou. Então, assim, o Santos nem sujou o uniforme. Nem sujou o uniforme, até porque a bola do Garra era praticamente indefensável. Ele ainda toca, mas era praticamente indefensável. Então, assim, um jogo horroroso. Como eu disse, briga forte, e para mim ganha, tá? Contra o Majestoso, como o pior jogo do ano. Mas que a gente saiu com uma vitória. 3 pontos importantíssimos. Uma vitória grandiosa no estilo Fábio Carille. Aquele jogo horroroso, jogo triste de se ver, e que a gente só não perde porque o outro adversário tem extremamente milhares de chances e é extremamente incompetente. É incompetente. O Atlético Paranaense
deu no jogo todo 19 finalizações, acertou 5 no gol. Qual foi perigosa? Nenhuma. Todas, a maioria delas, na verdade, eu acho que vou dizer todas, vai, foram em cima do Hugo Souza. Sim, em cima. Tá? Não teve dificuldade nenhuma para defender. Então, assim, a gente só não perdeu o jogo hoje porque o adversário era muito fraco. O adversário era horroroso. Esse time do Atlético Paranaense é um time de Série B. E é por isso que a gente saiu com os 3 pontos hoje. E que nos colocam nesse momento, creio que a tabela esteja aqui em algum canto da tela, ou na direita aqui, ou na esquerda. E a gente, nesse momento, é quinto colocado, inclusive na frente do próprio Atlético Paranaense, como eu disse, a 1 ponto do líder do campeonato, que é o nosso maior rival. Certo, galera? Acho que sobre o jogo é isso, tá? Sobre o jogo é isso. E como eu disse, né? O Dorival não conseguiu acertar o time em nenhum momento. As mudanças dele, para mim, não sentiram efeito nenhum. O Guinegão, coitado. O Guinegão, coitado. E ainda o Guinegão entrou no lugar do Garro. Eu acho que a saída do Garro é muito por questão física mesmo, porque o campo estava horroroso. E eu vou tocar nesse assunto depois, tá? Depois das notas, vou deixar lá. No momento que a gente falaria de arbitragem, eu vou falar do gramado. Então ele tirou o Garro muito por conta disso. Entrou o Guinegão que não fez nada. O Alan melhorou um pouco ali o quesito de saída de bola com o Charles, mas nada demais também. Cometeu alguns erros ali na entrada da área. O André, cara, sendo bem sincero, acho que nem vi tocar na bola. O pouco que tentou, até. Pouco que tocou, na verdade, né? Até tentou alguma coisa lá pelo lado direito, agora consegui me recordar, mas também nada de efetivo. Matheus Pereira saiu sentindo ali uma lesão na coxa e o André Ramalho entrou, ou seja, nesse momento só para se defender mesmo, então como terceiro zagueiro. E o Ranieri, que já estava fazendo essa função alguns minutos antes, voltou para a volância. E o Carrilho entrou para errar tudo, né? O Carrilho não acertou nada. Ele errou uma bola na defesa, ele errou um passe no ataque, ele errou tudo que ele tentou no jogo. Horrorosa a entrada do Carrilho. Trocou o Memphis, que estava péssimo, para colocar o Carrilho, que também não acertou bulhufas nenhum. Quase me faltou a palavra aqui. Hoje está me faltando palavras, hein? Para descrever essa atuação tenebrosa que o Corinthians teve no jogo. Como eu disse, né? O Corinthians teve 4 finalizações no jogo inteiro, só uma no alvo, que foi o golaço do Rodrigo Garro. Santo Rodrigo Garro, que acertou esse gol e que fez esse bonito gol. E um gol que me lembrou a era Prime de Rodrigo Garro. A era Prime. Eu tava assistindo meu jogo com a minha namorada aqui na minha casa, né? E, cara, a hora que eu fiz o gol, tá? Ela pode até confirmar em algum momento que eu comemorei esse gol do Garro, não tá escrito, cara. Parecia que era um título, sem brincadeira. Fico muito feliz de eu ver o Rodrigo Garro sorrir, né? Tava com saudade de comemorar igual ele, tava com muita saudade, cara, de ver o Rodrigo Garro voltando a marcar com confiança, chutando de fora da área, sendo o cara que ele sempre deve ser. Cara que chama a responsabilidade, que pede a bola, que chuta de fora da área, não tem medo de jogar bola. E hoje eu consegui ver esse Garro, né? Ele foi para mim o único jogador do Corinthians que fez um jogo bom, bom mesmo, tá? Os zagueiros foram bem, né? O sistema defensivo foi bem no quesito defensivo, mas na saída de bola e ofensivamente, os jogadores foram muito mal. Eu falo ofensivamente por conta dos laterais, tá? E na saída de bola, como eu disse, todo mundo foi mal. Né? Mas no quesito defensivo, todo mundo passou muita segurança. Bidu, Gabriel Paulista. O Bidu, obviamente, foi pegar uma nota mais baixa, porque o pênalti que ele fez foi muito infantil. Mas todos foram muito bem defensivamente. Né? Passam ali uma solidez defensiva para o Corinthians, que o Corinthians não tinha há algum tempinho. Tô gostando muito desse início do Gabriel Paulista. Mas vamos lá. Vamos para as notas também, para o vídeo não ficar absurdamente longo, porque não tem muita coisa para falar. Foi um amasso do Atlético Paranaense que terminou em 1-0 o Corinthians. Como eu disse, né? Lembrando a era Fábio Carille. Lembrando a grandiosa era Fábio Carille, que, claro, nos rendeu muito título, mas era triste de ver o Corinthians jogar, porque o futebol praticado era bem, bem fraco. Né? De 2017 nem tanto, mas ali dos paulistões para frente, né? 19, 18, era um futebol assim doído de acompanhar, né? Bem doído. O time também não ajudava, então é bem complicado. Mas vamos lá. Vamos falar do que realmente interessa, vamos falar do hoje. Vamos para as nossas notas. Para você que está mais acostumado, pode pular um pouquinho e avançar um pouquinho mais esse vídeo. Para você que não está tão acostumado, vou explicar como funciona aqui as nossas notas. Elas funcionam não daquela forma padrão de 1 a 10. A gente dá o prêmio de melhor da partida para alguns jogadores, creio que pelas coisas que eu falei durante o vídeo, vocês já imaginam quem seja o melhor da partida. A gente fala quem foi bem, quem foi regular, quem foi mal, quem foi péssimo e quem foi o péssimo dos péssimos, vulgo o pior da partida e considerado aqui nesse canal como a categoria Charles. Inclusive o Charles está acima da média esse ano. Né? Nenhum momento
ele ainda ficou no péssimo dos péssimos, né? Em nenhum momento. Hoje, creio que também não vai ficar para mim. Tem gente que foi pior que ele. Não que ele tenha feito um jogo bom ou algo desse tipo, né? Mas, porém, entretanto, todavia, ele não vai ficar na categoria dele. Ele tá fugindo dessa categoria por enquanto. Espero que continue assim, né? Não que ele faça jogos ótimos, mas ele está um pouco melhor do que a expectativa que eu coloco nele para essa temporada ou para sempre enquanto ele tiver a camisa do Corinthians, algo que para mim eu não deveria nem investir mais, mas acontece. Vamos então para as notas, né? Hugo Souza, cara, Hugo Souza bem no jogo, Hugo Souza. Apesar dos erros na saída de bola, alguns passes ali errados, mas também não critico tanto porque foi muito pressionado, né? Muitas bolas que vieram para ele teve que dar chutão muito pressionado, né? Com o Viveiros em cima ali para já roubar a bola dele. Então não critico tanto. O cartão amarelo dele é inacreditável, né, o cartão amarelo que ele tomou hoje. Mas de resto, bem seguro, as bolas que foram no gol, ele fez excelente defesa, não sofreu tanto. Teve até um lance ali de susto, que ele meio que deu uma espalmada estranha. Depois ele foi para fora da. Na segunda bola, deu um tapa na bola, a bola sobrou, ficou vivendo, os caras isolaram e tudo mais. Mas vou dar uma partida, na verdade, regular por conta dessas pataquadas. Vou mudar a nota do Hugo Souza. Tava no bem, já tava no boa partida, vou mudar pro regular. Mateuzinho, cara, eu vou dar uma partida regular pro Matheus. Tá ruim, tá? Errou muito. Ele só vai ficar no regular porque ele foi bem defensivamente. Mas assim, ofensivamente, horroroso. O cartão que ele tomou foi extremamente juvenil, tá? Não conseguiu ajudar na saída de bola. Muito pelo contrário, recuou várias bolas pro Hugo Souza, tá pressionado. Então hoje a partida do Mateuzinho deixou muito a desejar na parte de saída de bola e ofensivamente, que é onde ele vai melhor normalmente. E defensivamente ele foi interessante, por isso ele fica no regular. De resto, muito abaixo na partida. Gabriel Paulista, muito bem, tá na partida, mas vai ficar com uma nota regular pela saída de bola. Tá muito mal na saída de bola hoje também. Tá errando bastante, mas defensivamente interessante o jogo. Mesma coisa para o Gustavo Henrique. Vai ficar no regular porque a saída de bola foi tenebrosa. E para o Matheus Bidu, ele vai ficar ruim, porque ele errou muito na saída de bola. As principais pataquadas da saída de bola saíram dos pés do Matheus Bidu e porque ele cometeu o pênalti. Então ele vai ficar com uma nota ruim na partida de hoje, tá? Uma nota bem baixa aí pro Matheus Bidu, que vem para mim sendo um jogadores mais regulares do Corinthians ali, junto com o Gustavo Henrique. Hoje fez uma partida muito abaixo da expectativa e normalmente do que ele apresenta dentro de campo. No meio de campo, o Charles foi dar uma partida regular, como eu disse, não é péssimo dos péssimos, também não vou dizer que foi bem, né? Ainda é um jogador tecnicamente muito falho. Hoje deixou a desejar em alguns momentos físicos e tal, mas não consigo deixar o Charles com uma nota tão horrorosa assim, então vou deixar ele com a nota regular. Ranieri foi um dos melhores aí desse meio de campo junto do Rodrigo Garro, fez uma partida bem segura, então vou dar uma partida boa aí pro Ranieri, quebrou um galho na zaga no momento que precisou. Vou dar uma partida boa aí pro Rani, também não errou tanto, acho que tocou menos na bola também, por conta do Matheus Pereira tá ajudando na saída, né? Por isso que a gente viu um pouco menos do Ranieri tocando na bola nessa saída de bola. Não deu certo mesmo assim, né? O Corinthians não conseguiu sair mesmo, tendo ali o Matheus Pereira com mais qualidade para sair. Mas eu vou dar uma partida boa pro Ranieri. Matheus Pereira mal. Mal o jogo do Matheus Pereira. Mal o jogo do Matheus Pereira. Meu Deus. Acho que o pior dele com a camisa do Corinthians até aqui. Jogo muito fraco, muito abaixo. Tá? É claro, muito prejudicado pela boa marcação do Atlético Paranaense, tá? Sempre de cabeça erguida, mesmas características de sempre, mas errou bastante hoje, tá? Pecou muito no lance ali que ele sai, né, machucado, ele tenta dar um chapéu no cara, ele sente a coxa, mas assim, um chapéu totalmente aleatório, desnecessário, vai ficar com uma partida ruim o Matheus Pereira. Rodrigo Garro, melhor da partida, como eu disse, com tudo que eu falei durante o vídeo, eu acreditava, né, que vocês já sabiam disso. Para mim, o Garro vem mostrando lampejos daquele Garro de 2024 e o gol dele hoje deixou isso muito claro na minha cabeça, né? Lembrou muito os gols que ele fazia naquele ano prime que ele viveu quando ele chegou em 24, principalmente naquela arrancada do final de ano, né? Golaços e golaços que ele acumulou durante aquela temporada. Foi o melhor da partida, foi o que mais tentou, foi o que mais se movimentou, que apareceu para jogar e, querendo ou não, foi muito, né, essencial para a vitória com o gol decisivo. E lá no ataque, o Vitinho é o péssimo dos péssimos, errou tudo. A gente, inclusive, desde a volta do canal, não tinha tido péssimo dos péssimos. Então, o Vitinho inaugura, né, a categoria péssimo dos péssimos de 2026 com essa partida tenebrosa que ele fez na Arena da Baixada. Errou tudo. Não passou uma vez sequer, acho que do Benavides, né?
que é o lateral direito dos caras. Horrorosa a atuação do Vitinho. E o Memphis, ruim. Ruim do Memphis, cara. Ele só não pega ali a partida. Na verdade, eu vou dar péssima. Tinha esquecido da categoria péssima. Tá? Tinha esquecido. Pra mim era ruim e já péssimo dos péssimos. Não, até a categoria péssimo. Foi péssima a partida do Memphis. Errou tudo também. Só não pegou o péssimo dos péssimos porque o Vitinho, pelo amor de Deus, o Vitinho quis essa categoria pra ele hoje. Chamou pra ele. Pediu, me coloca nessa categoria. Foi mais ou menos desse jeito que rolou. Mas sendo bem sincero, os dois foram muito mal. Isso prejudicou bastante o jogo ofensivo do Corinthians, tá? Prejudicou bastante a nossa partida ofensiva, porque não tinha o Yuri para escapar. O Vitinho tentava escapar, mas estava tropeçando na bola. Sim, tenebroso, no bolso do Benavides. E o Memphis, cara, no bolso do zagueiro lá, o Teran, que para mim deveria ter sido expulso, mas no bolso. Não precisou fazer nada. Pesado ainda, né? Claramente pesado, em uma partida que deixou muito a desejar. Pouco participativo, assim. Não gostei do jogo do Memphis, nem um pouco, na noite de hoje, né? E da galera que veio do banco, a gente vai dar aqui pro Guinegão. Cara, vou dar nota regular pro Guinegão. Entrou no fogo ali, né? Não conseguiu encostar tanto na bola. O Alan também, né? E o André também, vai ficar todo mundo com regular aí. O André Ramalho até teve um lance ali de cabeceio que ele acabou errando na marcação. Então, vai ficar com uma nota ruim, tá? Não achei que entrou ligado no jogo. O Carrilho, péssima partida, tá? Péssima. Normalmente nem dou nota pro jogador que entra aos 82 minutos, mas eu me recuso a deixar o Carrilho sem nota. Ele errou tudo. Ele entrou com sono. Se o André Ramalho entrou desligado, o André Carrilho entrou dormindo no show. Teve uma bola dentro da área que ele foi tirar, ele foi rifar, ele tocou a bola no pé do jogador do Atlético Paranaense na entrada da área. Muito parecido com o gol do Garro, né? A bola sobe ali na entrada da área, o Carrilho tocou o pé do cara. É que os caras são muito ruins. Os caras são muito abaixo. Aí teve um lance de contra-ataque que o Carrilho recebeu. Ele matou o contra-ataque, aquele espacezinho dele fraquinho. O Carrilho tá me irritando em 2026 de um jeito absurdo, mano. O Carrilho tá, assim, me irritando muito com esses passes dele. Ele não é um jogador de 10 passos horrorosos que ele vem dando. E para mim, por isso que eu venho estando aqui. Ele é reserva desse time. Tem como hoje o Carrilho ser cogitado como titular desse time. Tem como. Fisicamente abaixo e tecnicamente está muito aquém do que a gente espera dele, do que a gente viu já ele entregar no futebol brasileiro. Então, essas vão ser as notas, né? Repassando. Hugo Souza partida regular. Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, partida regular. Bidu, partida ruim. Charles, regular. Ranielli, boa partida. Matheus Pereira, ruim. Garro, melhor da partida. Péssimo dos péssimos foi o Vitinho. E a partida do Memphis foi péssima. O Guinegão é regular, o Alan é regular, o André Luiz é regular, o André Ramalho é ruim e o André Carrilho é péssimo. Essa, então, são as notas para esse jogo tenebroso que a gente foi obrigado a ver nesta noite de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, o dia, né, da vida de Dr. Sócrates. O dia que Dr. Sócrates, como eu já repeti várias vezes durante o vídeo, completaria seus 72 anos. Eterno Dr. Sócrates, sempre guardado dentro dos nossos corações. Para encerrar o vídeo, eu vou falar do gramado, né? Porque eu prometi para vocês que ia falar. Terrível, né? Um gramado de nível Série C. Simplesmente eu nunca vi um gramado tão podre igual esse que a gente jogou na Arena da Baixada. Parecia muito aquele gramado que a gente jogou contra a Ponte Preta no passado. Sabe aquele dia que choveu pra caramba, o Thales Magno decidiu o jogo lá no Paulistão no ano passado? Aquele jogo que a gente ganhou de 1-0, golaço do Thales Magno, mas assim, com o campo todo molhado, campo horroroso do Atlético Paranaense. Tenebroso. Um campo assim de time com cara de série CB. C e B, né? Terror o campo. O Garro, depois, né, do jogo, falou com a galera da Cazé TV e, sim, criticou muito o gramado, pediu que a CBF reveja as condições desse gramado. Eu concordo plenamente. É inacreditável um time de Série A ter um gramado apresentado dessa forma para um confronto de segunda rodada do Brasileiro. É inadmissível. E aí, os jogadores do Corinthians, que estão acostumados a jogar no tapete que é a Neoquímica Arena, porque você pode ser rival, você pode não gostar, mas tem que aceitar. O melhor gramado do futebol brasileiro é do Corinthians. Jogar nisso aí, podem chamar isso aí de gramado, gente. Isso aí é uma afronta ao atleta. E é por isso que eu penso que o Dorival tirou o Garro antes do tempo. Porque, cara, o risco de lesão, o gramado sintético já tem um risco de lesão brutal. Nessas condições que foram apresentadas hoje,
É um perigo para os atletas. É assim, inacreditável você permitir que o jogo ocorra num gramado sintético nessas condições. É você prejudicar o espetáculo. É você baixar o nível do espetáculo. É inacreditável as condições que foram apresentadas hoje. Eu repito a palavra inacreditável porque, cara, se você não viu o jogo, abre os melhores momentos. Só você abrir os melhores momentos, tem aquela tela, né, da a bola vai rolar. Meu Deus, você já olha e você fala, Jesus, o que é isso? Não é um gramado. Não é um gramado. É um lugar verde. Não é um gramado. Não pode se chamar de gramado de futebol. Então é, assim, uma coisa bizarra a CBF permitir que o Atlético Paranaense chegue para uma rodada de Campeonato Brasileiro com o gramado nessas condições. Me desculpe. É tenebroso para o espetáculo, para o esporte e para os atletas. Isso é um perigo para os atletas. Como eu disse, o gramado sintético ele já é perigoso. As condições que foram apresentadas hoje é inacreditável. Né? Para a gente encerrar o vídeo, vou pedir encarecidamente mais uma vez para vocês que vocês curtam esse vídeo, sigam aqui o Loucos por Ti, sigam também a gente nas nossas redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, galera. A gente volta no próximo domingo para falar. No próximo domingo, não, né? Na próxima segunda, para falar da possível classificação do Coringão para as semifinais do Paulistão, né? A gente enfrenta a Lusa no Canindé, válido pelas quartas de finais do campeonato estadual. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Opa, tamo junto. Valeu, falou e vai, Corinthians!